Olá pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole e nesse vídeo de hoje eu tenho um relato aqui para vocês, mais um relato cheio de conhecimento para transferir aqui para vocês. Vamos lá então direto ao relato. Ela diz assim: meu relato, nome fictício, ela vai usar nome Suzana. Ela diz: em primeiro lugar, quero agradecer por estar lendo a minha história. Também sei que posso estar arriscando sofrer algumas consequências bem fortes, porque mesmo sabendo que você vai mudar o nome, e eu também já vou colocar outro nome aqui, mesmo assim, a minha família e algumas pessoas que fizeram parte da minha história podem ouvir este relato e reconhecer que sou eu. Eu sou escritora, já tenho 3 livros lançados e já ajudei na produção de muitos livros, mas nunca contei a minha verdadeira história. Um pouco por covardia e outro pouco por ameaças mesmo. Pessoas da própria família já me ameaçaram que eu não escrevesse e nem contasse, por isso tenho me calado, mas aqui me senti na liberdade e sei também que a escrita é curativa e por isso eu vou relatar um resumo, porque na íntegra ficaria muito extenso. Ótimo! Acredite, tive 9 irmãos, um pai e uma mãe, um esposo, 2 filhas e 2 netos. Mas se alguém perguntar quem você realmente tem na sua vida hoje, talvez sejam meus 2 netos, mas ainda assim, quando eu procuro eles, porque ainda são pequenos, estão sujeitos aos pais. Uau! Ela diz isso mesmo, hoje não tenho ninguém. Estou na fase do luto por finalmente entender que não tive, não tenho e não terei família da forma que seria o padrão normal de uma família. Meu pai foi expedicionário de guerra. Quando voltou da guerra, se casou com minha mãe e trouxe da guerra muitos transtornos e conflitos internos, os quais fez ela sofrer muito e foi embora quando eu tinha 6 anos de idade. Gente, isso aqui é real, né? Acontece muito. Voltou da guerra, assim, vários traumas, a pessoa não trata e aí quem sofre é quem convive de perto. Ele tinha um comportamento totalmente estranho, estando entre psicopatia e narcisismo, e nunca escreveu sequer uma carta para saber como eu e os outros filhos estavam. Mas no fim da vida, ele tinha algumas fotos na parede da sua casa e disse que amava os filhos do jeito dele. Segundo o relato da minha mãe, ele tentou abusar sexualmente da minha irmã mais velha, a qual se tornou uma pessoa fria e abusiva também. Um dia ela disse para mim que no dia que ele morresse eu teria um dia de paz. Minha mãe, apesar de bastante batalhadora, lutou muito para que não passássemos fome. Da forma dela, amava os filhos, mas hoje percebo que ela tinha traços de narcisismo, orgulho e vícios que me deixavam muito mal. Mais ou menos quando eu tinha uns 9 anos de idade, comecei a ser perseguida por um irmão mais velho que eu, que agora já faleceu, o qual insistia em ter relações sexuais comigo. Gente, que família disfuncional é essa, hein? Parece até mentira, gente, mas é real. Isso acontece muito. Graças a Deus nunca aconteceu de fato o ato, mas no meu psicológico foi um grande prejuízo. Precisei muitos anos de terapia para aceitar, me relacionar com o meu esposo em paz e também conseguir entender e perdoá-lo. Eu nunca contei isso para minha mãe, pois ele era o filho dourado dela e ela iria somente me colocar para a rua, como fez com a irmã mais velha, quando o pai tentou o mesmo. Olha, ela era favorável aos filhos homens e não gostava das filhas mulheres. O comportamento dela muitas vezes me deixava mal e aos 13 anos de idade ela permitiu que minha irmã mais velha, que na época já era casada, morava em um estado no centro-oeste do Brasil e nós morávamos na região sul. Ela permitiu essa minha irmã me levar para ser babá dos meus sobrinhos. Apesar de ela mesma, desde a infância, dizer que essa minha irmã tentava sempre me prejudicar, quando eu era bem bebezinha, colocava a cadeira para sentar e me colocava embaixo da cadeira e tentava acertar o pé da cadeira em cima do meu braço, até que um dia conseguiu e quebrou o meu bracinho. E ela põe entre parênteses, lágrimas. Mesmo assim, minha mãe permitiu que ela me levasse. Muitos anos mais tarde, pude entender que meu irmão psicopata acabou contando para ela o fato de que outro meu irmão tentava se relacionar comigo e talvez contou o fato distorcidamente, e assim ela pegou e me levou e me deixou ir para longe com raiva de mim. Ok, e da minha irmã mais velha, que tinha distúrbios de comportamento muito estranho, se prostituía, mentia, roubava, era muito estranha.
Então ela me colocou para trabalhar na casa de um homem divorciado e o homem tentou abusar de mim. Uau, surreal. Fiquei poucos dias lá e fugi dele, e quando cheguei a pé na casa dela, escutei a conversa dele querendo de volta o dinheiro que deu para ela em troca de ficar comigo e abusar de mim. Demônio, essa irmã, meu Deus do céu. Depois disso, ela outra vez me colocou de carona com um carreteiro e a intenção era clara e óbvia, abusar de mim. Mas ele, ao perceber que eu era uma pessoa inocente e não iria me entregar para ele me pediu desculpas, cuidou bem de mim e até chorou. Não aconteceu nada, mais uma vez eu percebi que Deus livrou a minha vida. Sim. Eu não entendia porque a minha irmã fazia essas maldades comigo e ela sempre dizia que eu era muito feia e ela era muito bonita. Ela sempre colocou os meus sobrinhos contra mim, ela nunca era uma irmã que eu pudesse conversar normalmente, mas sempre ela tinha conversas estranhas tentando me levar para boates, para prostituição e vícios. Ela invejava a minha vida e fazia eu chorar muito. Depois dessa fase, voltei para a casa da minha mãe, mas menos de 1 ano depois, minha mãe me levou novamente para aquela cidade onde ela morava no centro-oeste do Brasil e lá me deixou num quartinho que alugou e pagou apenas 1 mês de aluguel e eu não sabia nada. Nunca tinha namorado nem conhecido ninguém naquela cidade, não conhecia o clima, a cultura, nada. Isso foi em 1980. Gente, que pai é esse? Que mãe é essa? Que irmãos são esses? Que irmã é essa? Por isso que eu entendi agora. Você só tem os netos e malemar os netos porque essa família toda narcisista com certeza vai proibir até de ver os netos. Meu pai. Eu me senti muito sozinha, desamparada e fui adotada por uma família que morava perto daquele lugar e fiquei até me casar. Glória a Deus, olha os anjos que Deus envia, né? Na verdade, conheci o pai das minhas filhas numa festa e logo em seguida ele já tentou se relacionar sexualmente comigo. Ele era muito bonito e eu me apaixonei de imediato, mas eu não queria me entregar, eu sentia que aquilo era errado, era pecado e eu queria casar direitinho como às vezes a minha mãe ensinava. Mas depois ela mesma me abandonou e isso ficava uma dor dentro de mim. Era final de ano e nas festas de Natal e uma família deixou uma casa para o irmão dele cuidar e eles fizeram festinha lá. E ele me deu bebida alcoólica até que eu me entreguei e acabei dormindo com ele sem perceber exatamente o que estava acontecendo. No outro dia ele me acusou que eu não era mais virgem como havia dito. Só que Deus é tão maravilhoso e tinha um plano na minha vida que a própria mãe dele, ao lavar as roupas íntimas dele, percebeu e fez com que ele pedisse perdão para mim. Nunca esqueci isso. Logo em seguida engravidei da minha primeira filha, a qual ele quis abortar de imediato. Aplicou uma medicação e disse que era para teste, mas na verdade era para aborto. Demônio. E esta filha hoje tem 40 anos. Yes! Olha, quando Deus tem um propósito maior, nada pode tocar. Ele não queria nenhuma das 2 gestações, tentou abortar, mas depois que nasceram as meninas, ele até que dava alimentação. Uau, até que dava alimentação como se ele estivesse fazendo muito. Vivi com ele por 15 anos de traições horríveis. Desde o início ele escrevia carta para uma ex-namorada e deixava à vista para que eu visse. Ele fazia eu passar batom na boca e beijar o seu rosto e dizia tchau, já vou para o carnaval e você fica aí cuidando das crianças. Foram 15 anos de inferno. Nós prosperamos financeiramente, mas nunca fui feliz. Eu amava, era o primeiro homem da minha vida, era o pai das minhas filhas e eu não queria largar. E somente agora, há pouco tempo, vendo vídeo da internet, foi que percebi que ele era um narcisista. Todos os comportamentos dele condizem com o que eu vejo nos vídeos. Eu fiquei tão traumatizada que nunca mais consegui abrir o meu coração para ninguém. Ele chegou uma vez do carnaval, mandou eu passar batom, deixar marcas no rosto dele e eu toda feliz achando que iria com ele ao carnaval, mas não, ele dizia tchau, fique aí que eu vou ao carnaval. Ele sempre era o dono da razão e o cara mais inteligente da terra. Quando eu dizia que era Deus que dava as bênçãos para a nossa vida, ele dizia que nada. Sou eu que sei fazer negócios muito bem. É assim, gente, eles se acham mais do que Deus. Depois de 15 anos, ele me largou, foi embora deixando uma carta que cansou de me trair e eu sempre perdoar.
desejavam o meu bem e que um dia eu fosse feliz com alguém. Na verdade, hoje entendo que esse foi o grande descarte, porque ele dava pequenos descartes para me fazer sofrer e depois voltava. Mas esse foi o grande descarte. É verdade isso, porque eu já tive os pequenos descartes. Eu nunca tive o grande, mas os pequenos eu tive. Sofri muito, muito mesmo. Era como uma criança começando a caminhar de novo. Eu não tinha profissão e não tinha família. Tive que voltar a estudar e trabalhar em lojas de pessoas conhecidas para mim sobreviver. Por fim, ele conseguiu tirar as minhas filhas de mim. Elas eram adolescentes. Ele chegou a ir para a Suíça para arrumar serviço por lá e tirar minhas filhas para que eu nunca mais visse elas, porque o objetivo dele era me causar dor. Gente do céu. Ele implantou na mente das minhas filhas que eu era uma pessoa muito ruim e traidora. Dizia que eu era prostituta, mas eu não era. Eu vivia dentro das igrejas buscando encontrar o Deus que hoje eu conheço. Quando minha filha mais nova ganhou o primeiro filho, eu cuidei dela por 1 ano, bem direitinho, e então ela pediu perdão para mim, porque ela disse: mãe, você não é a pessoa que haviam me dito que você era, você é uma pessoa legal. Olha como Deus é lindo. Por 40 anos ou mais eu busquei a amizade e o convívio e uni essa família. Eu vinha visitar eles na região sul sempre que podia e levava presentes e fazia de tudo para tentar entender a minha família. A minha mãe os abandonos, mas quanto mais eu procurava me aproximar, porque eu tinha amor, eu tinha saudade, mas eu sentia que eles me espiavam, alfinetavam, eles não gostavam da minha presença e eu voltava para minha casa chorando e sofria muito. Antes de morrer, minha mãe pediu perdão para mim, mas não especificamente pelo abandono, mas pediu de forma geral. Mesmo assim, eu pude perdoá-la porque eu tinha o desejo de amar minha mãe e queria que ela sentisse o amor de Deus também. A minha irmã mais nova, que tem perfil psicopata, muito maldosa e mentirosa, me falaram, embora ela negue, que ficou com um ex-companheiro meu. Sempre inveja meus namorados e maridos, e hoje sei que se pudesse ficava com eles. Mentiu pra mim que minha mãe fazia parte de uma quadrilha de venda de crianças, tráfico infantil, para que eu sofresse muito, e ela colocou em letra maiúscula. Que tinha princípios e um coração cheio de amor de Deus e me sentisse tão mal e não entendesse e sofresse. E aí eu brigava com a minha mãe, só depois que minha mãe morreu, que ela disse que era uma mentira, que ela inventava só para mim sofrer e nós duas brigar. Na verdade, depois de conhecer um pouco mais o perfil da minha mãe, que abortou várias crianças, que ela mesma confessou, hoje não duvido que fosse verdade a história, mas que ficou bastante confuso na minha mente. E talvez, para não se complicarem elas duas, ela disse que era só uma mentirinha, hoje não duvido de mais nada. Tive um irmão que se tornou músico, ele era o próprio orgulho. Todos os cantores do Brasil e do mundo cantam errado. Só ele que canta certo. A razão está com ele é o dono da verdade, ele é perfeito. Mas na verdade o perfil narcisista dele faz dele uma pessoa chata, solitária, e comecei a sentir isso de uns anos pra cá. Mas eu o amava, tinha paixão por conversar com ele, mas eu aos poucos fui percebendo o quanto ele me odiava e fazia calúnia de mim e nunca me ajudava quando eu precisava. Há poucos anos fiquei sem minha moradia e precisei passar uns dias na casa dele. Com minhas malas, ele tirou o vaso do banheiro e a pia da cozinha dizendo que a casa estava em reforma, mas era somente para mim não permanecer na casa dele. Então peguei o restante do dinheiro que eu tinha e fui para um hotel gastar o que não tinha e chorava e gritava de dor na minha alma, pois eu não entendia como que um irmão poderia ser tão ruim. Hoje eu entendo, eu estava na mão de um narcisista. Depois que meu primeiro esposo me largou, óbvio, eu tive vários relacionamentos. Eu era nova, eu tinha 28 anos. Eu conheci várias pessoas, mas nenhum nunca deu certo. Foi muito sofrimento. Eu comprava casa, construía e perdia para os companheiros porque eu atraía homens complicados, com perfis narcisista, e foi através de um livro que a minha filha mais velha, que um dia mandou para mim num momento de lucidez na mente dela, que eu descobri que eu tinha dependência emocional. Aí tá a resposta. Comecei a entender sobre esse assunto e também ajudar mulheres a entender sobre a dependência emocional. Glória a Deus por isso. Busquei terapias, livros e conhecimento para me curar desta dor, dessa dependência.
eram muito fortes em mim a falta da família e a dor da rejeição e dos abandonos. A minha filha mais velha, essa mesma que me deu o livro, nessa época já morava em São Paulo. Foi embora com 19 anos de idade. Hoje fazem 16 anos que eu não vejo ela. Sim, você não leu errado. Fazem 16 anos que eu não vejo a minha filha. Ela optou por não querer me ver. Mas ela até me ajudava financeiramente. Bem pouquinho, mas ajudava. Por uns 4 ou 5 anos, em 2009, 2010, mais ou menos por aí. Mas depois do pequeno depósito que ela fazia, ela dizia coisas terríveis, e ela põe entre parênteses lágrimas, que só de lembrar me dói a alma. Eu ficava tão desesperada, muitas vezes pensava em me jogar debaixo de um carro. Eu me sentia um lixo, eu me sentia inútil. Ela dizia para mim se era Deus que estava me ajudando, que ele então tirasse dinheiro da conta dele, não da dela. Uau! Mas eu não pedi o dinheiro. Ela queria mandar, mas ela mandava para me machucar, para me humilhar. Mas eu estava num momento tão difícil que eu precisava daquele dinheiro e eu precisava suportar tudo. Hoje me dói só de pensar se um dia ela tiver que colher tudo isso. Essa minha filha, depois do divórcio, desenvolveu transtorno bipolar, borderline e outras coisas. Hoje ela é diabética, ela também praticou um aborto intencional com o primeiro companheiro dela. Antes ela usava eu e o pai dela, de não querer ela, de tentar abortar, no caso, né, ela, mas ela praticou de fato e agora não se perdoa. Você vê que tem maldição hereditária aí, né? Tá indo de geração em geração e se repete essa história de aborto. Até alguns anos atrás, ela ainda conversava comigo por mensagens. Agora vai para 2 anos que nem conversar não conversa mais. E avisou para outra minha filha que é definitivo. Isso ela nunca mais vai querer conversar. Nunca fiz nada de mal para ela, criei com todo o amor que pude e fiz tudo o que podia na minha vida para ter o amor da minha filha. Mas infelizmente ela fez essa escolha. É muita dor uma mãe passar 5, 10, 15 natais ou dias das mães sem ver um filho. Se tiver alguma mãe ouvindo esse relato, se coloque no meu lugar. Não para sentir dó, mas para imaginar a minha dor. Precisei de muita ajuda, muita terapia, muitos livros, muita oração, muita busca por Deus para superar. E hoje ainda poder ajudar pessoas. Deus é lindo. Na última vez que Deus falou comigo sobre esse assunto, Ele falou que eu preciso colocar Ele em primeiro lugar no meu coração e não esta filha ou qualquer coisa. Então, quando isso acontecer, Ele vai resolver esse assunto. Eu descansei em Deus, entreguei e aguardo nele. Linda. A minha filha mais nova é um vínculo que ainda tenho familiar, mas ela também pratica maldades comigo. Já chorei muito, já sofri muito pelas atitudes dela. No casamento dela, ela fez questão de me deixar como uma simples convidada e não me honrar. Eu vou, o pai dela proibiu que eu levasse o meu então companheiro no casamento, mas o pai dela estava com a companheira dele lá. Foram muitas humilhações e um dia bateu a porta na minha cara e eu saí tão mal da casa dela que eu errei a rua, o endereço da minha própria casa. Parecia que o mundo tinha desabado sobre a minha cabeça. Mas pouco tempo depois, Deus tratou dessa situação e ela passou por um funil de dor. Aos poucos ela está mudando e um pouco mais maleável, mas muito diferente do que era antes. Ela se formou em biologia e achava que todos os cristãos, principalmente eu, éramos loucos, fanáticos, ignorantes. Mas um dia Deus se apresentou para ela e ela viu com os próprios olhos a realidade do Deus vivo. Ela mudou de lá para cá, mas às vezes volta à velha natureza e começa a entender que ela também tem um pouco do perfil narcisista. Sim. Gente, 2 filhas narcisistas não é fácil. Gente do céu, você é poderosa. Você é escolhida do Senhor, hein? É uma mãe maravilha. É a Mulher Maravilha. Foi agora, há poucos dias, que eu pude perceber que todos os meus irmãos, de uma forma ou outra, têm traços narcisistas. E por isso nunca quiseram se aproximar de mim e sempre falaram mal de mim. Quanto mais eu procurava me aproximar e unir a família, investia nisso, mas eu era ridicularizada, muitas vezes tentei unir. Quando minha mãe ainda era viva e me chamavam de louca e de tudo. Como falei anteriormente, nenhum relacionamento deu certo para mim, pois as lembranças do primeiro casamento e tudo que passei estão fortes dentro de mim e ainda não consigo confiar na figura masculina.
Eu tinha tanto desejo de ter um lar, de ter um companheiro, de ser feliz. Hoje já estou com 57 anos e tenho vergonha porque tentei muitas vezes, mas só o que eu consegui foi perder financeiramente com essas pessoas, perder emocionalmente e perder espiritualmente. Hoje sinto que preciso ser curada totalmente para depois, talvez um dia, estar preparada para assumir alguém do meu lado. Pela primeira vez na vida eu me sinto livre dessa família. Entendi os perfis, estou na fase do luto, mas é uma fase de cura, porque agora percebi que eu preciso me proteger, me blindar e que a pior coisa agora seria eles tentarem se aproximar de mim. O que eu tanto desejei no passado hoje para mim me traz terror. Finalmente entendi que não era eu a louca, que não era eu errada. Todos os terapeutas, pastores, amigos que eu conversava diziam que eu estava certa. Não era eu que estava errada. Eu tinha só amor e vontade de ter família. E minha família, os meus irmãos, meus filhos e netos, mas eles escolheram me ignorar. Eles escolheram me rejeitar. Eles escolheram não querer a minha presença. A escolha foi deles e pela primeira vez na vida estou deixando de me sentir culpada. Estou na pedra cinza, estou no contato zero. Libertador, né? Tanto sofrimento, nossa. E foi através de um relacionamento que tive há pouco tempo atrás com um homem totalmente narcisista que eu procurei vídeos no YouTube, comecei a estudar sobre esse perfil e então caiu minha ficha que não só ele, mas a minha família era desta forma. Foi muita dor e lágrimas e está sendo. Mas, por outro lado, estou me sentindo livre, estou me sentindo normal. Pela primeira vez na vida, estou me sentindo gente. Eu hoje sou uma influenciadora de outras mulheres, mas a minha família não me honra. Não reconhece nenhum tipo de sucesso, nenhum tipo de trabalho meu, mas isso já não me importa mais. Agora eu estou curada. E o que era ferida está se transformando em apenas uma cicatriz que vai poder ajudar muitas pessoas. É óbvio que tentei resumir o máximo o meu relato para não ficar cansativo para o canal e nem para os seguidores, mas com certeza um dia vou relatar na íntegra para que possa ajudar mais e mais pessoas. Agradeço e peço que orem por mim, pois se a verdade vir à tona, serei novamente ameaçada e sofrerei as consequências, mas já cheguei ao ponto de querer encarar. Me aconteça o que acontecer, quero me sentir livre cada dia mais e libertar outras pessoas que nem sabem que são escravos e famílias narcisistas, né, no caso de famílias narcisistas e psicopatas. E ela diz abraços. É isso aí. Uau, forte, hein? Que relato forte, poderoso, muito difícil, né? Uma família praticamente inteira com esse transtorno. Parece mentira, né, gente? Mas isso acontece. Isso acontece. 2 filhas foi o que mais me marcou aqui. Se você puder, você que escreveu esse relato, puder dar um outro relato falando só sobre filhas narcisistas, desde a infância, porque a gente não tem nenhum aqui ainda, e muitas pessoas pedem, é tão difícil uma mãe, né, conseguir falar sobre filhos narcisistas. Se você puder fazer isso, vai ajudar bastante. Eu creio que vai ser bênção para todos os pais e mães que às vezes têm dúvida e não sabem, né, se é um filho mesmo narcisista ou não. Você contou um pouquinho aqui, deu alguns detalhes fortes, marcantes, mas se você puder trazer um relato só sobre filhas narcisistas, como é ser mãe de 2 filhas narcisistas, quando tudo começou, quando você percebeu os primeiros sinais, se elas já demonstravam falta de empatia logo na infância, se existia alguma coisa na conduta no sentido de na escola ter problemas, uma tem um grau mais forte do que a outra, como é que é isso daí? Quando tudo começou, você consegue identificar? Conta pra nós, vai ser bênção, eu creio. E é isso, obrigada por tudo, pelo teu relato, muito forte, né? Glória a Deus por sua vida, por esse relato. E seguimos, né, firmes e fortes para a honra e glória de Deus. Fica aqui mais esse conteúdo, mais essas informações para levar cura, libertação, confirmação e conhecimento. Deus abençoe a todos, beijos no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!